Na vila esquecida de São Judas, um jovem franzino carrega nos ombros mais do que a pobreza, carrega o peso da invisibilidade. Desesperado, ele ousa buscar um poder proibido. E, na escuridão da mata, encontra Romãozinho, o menino travesso e cruel, condenado a vagar eternamente. Entre fome e esperança, Inácio sela um pacto que mudará seu destino para sempre. Mas todo desejo cobra um preço. E o preço pode ser a própria alma. Este é o conto O Pacto do Franzino com Romãozinho, de Marli DHF, apresentado aqui no canal Vozes da Ibis. Se você gosta de histórias que exploram o folclore, o mistério e os segredos do Brasil profundo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a manter viva e pulsante a literatura nacional. Sejam bem-vindos ao Vozes da Ibis, onde a literatura nacional ganha voz. O Pacto do Franzino com Romãozinho. Marli DHF. Na pequena e esquecida vila de São Judas, aninhada entre as serras de Minas Gerais, onde o tempo parecia escorrer mais devagar que a água do ribeirão, vivia um rapaz chamado Inácio. Não era ele dos mais afortunados, nem dos mais vistosos. Franzino de corpo, com ombros curvados e um andar arrastado, Inácio era o que se podia chamar de um estranho. Seus olhos, de um castanho quase negro, pareciam sempre perdidos em pensamentos distantes, e um sorriso ralo, quase imperceptível, raramente lhe adornava os lábios. A fala, quando vinha, era mansa, quase um sussurro, e suas palavras, por vezes, se perdiam no ar antes de chegarem aos ouvidos de quem o escutava. Não era de todo feio, mas a falta de vigor e a constante melancolia que o acompanhava o tornavam invisível aos olhos da maioria. As moças da vila, com seus vestidos coloridos e risos soltos, mal notavam, e os rapazes, fortes e destemidos, o viam como um mero estorvo, um peso morto nas brincadeiras e nas lidas do campo. Inácio vivia com sua avó, uma senhora já idosa e adoentada, numa casinha de pau a pique, com telhado de sapê, que mal se aguentava de pé. A pobreza era uma companheira constante, e a cada dia a luta pela sobrevivência se tornava mais árdua. A terra, árida e ingrata, pouco lhes dava, e o pouco que colhiam mal dava para aplacar a fome. O desespero, como um bicho peçonhento, começava a roer as entranhas de Inácio. Ele via seus sonhos, pequenos e singelos, desvanecerem-se como fumaça ao vento. Sonhava com uma vida melhor, com fartura na mesa, com o riso da avó ecoando pela casa, e, quem sabe, com o olhar de alguma moça que o visse para além de sua aparência frágil. Mas como alcançar tais sonhos? Inácio não tinha força para enxada, nem lábia para o comércio. Seus talentos, se é que os tinha, eram ocultos, guardados a 7 chaves em seu íntimo. Ele passava horas a fio observando a natureza, o voo dos pássaros, o murmurar do vento nas folhas, o correr das águas do ribeirão. Eram nesses momentos que sua mente divagava, criando mundos e possibilidades que a realidade teimava em negar. Mas a realidade, dura e implacável, sempre o puxava de volta. A fome, a doença da avó, a indiferença dos outros, tudo isso pesava sobre seus ombros franzinos, esmagando qualquer resquício de esperança. Foi em uma dessas noites de insônia, quando a lua cheia banhava a vila com sua luz prateada e o silêncio era quebrado apenas pelo coachar dos sapos e o canto distante de um curiango, que Inácio se lembrou das histórias que a avó contava em voz baixa, com um misto de medo e fascínio, sobre criaturas que habitavam as matas e os rios, sobre pactos e promessas, sobre riquezas e perdições. E entre todas as lendas, uma em particular lhe veio à mente, a de Romãozinho. O menino travesso e cruel, que fizera um pacto com o diabo e vagava eternamente, espalhando tristezas por onde passava. Mas, nas entrelinhas das histórias da avó, Inácio sempre percebera um detalhe. Romãozinho, apesar de sua maldade, tinha poder. Poder para conceder desejos, para mudar destinos, para virar o mundo de cabeça para baixo. E foi esse poder que, naquela noite, acendeu uma chama perigosa no coração de Inácio. Uma chama de desespero, sim, mas também de uma esperança sombria e tentadora. Nos dias que se seguiram,
A ideia de procurar Romãozinho martelava na cabeça de Inácio como um ferreiro batendo na bigorna. Ele tentava afastar o pensamento, sabia que era loucura, que a avó o repreenderia severamente se soubesse de tal desatino. Mas a fome apertava, a tosse da avó se tornava mais frequente, e a indiferença dos outros, mais cortante. O desespero, como um rio que transborda, arrastava Inácio para um caminho que ele jamais imaginara trilhar. Ele começou a pesquisar, a perguntar, de forma sutil, sobre Romãozinho. Os mais velhos, com seus olhos marejados de medo, desviavam o olhar e mudavam de assunto. Os mais jovens, com seus risos zombeteiros, o alertavam para não brincar com coisas sérias. Mas Inácio não se dava por vencido. Ele sabia que a lenda de Romãozinho era mais do que um mero conto de fadas para assustar crianças. Havia um fundo de verdade, um sussurro de realidade que ecoava nas entrelinhas das histórias. Ele se lembrou de um velho benzedor, que vivia isolado no alto da serra, conhecido por sua noção aprofundada das ervas e dos mistérios da mata. Diziam que ele conversava com os espíritos da floresta e que sabia de coisas que nenhum outro mortal ousava sequer imaginar. Inácio, com o coração aos pulos e as pernas bambas, decidiu procurá-lo. A caminhada foi longa e árdua. A trilha, estreita e sinuosa, serpenteava por entre árvores centenárias, com raízes retorcidas que insinuavam silhuetas arrepiantes e cobertas de maldade. O cheiro de terra molhada e folhas em decomposição preenchia o ar, e o canto dos pássaros, antes melodioso, agora parecia um lamento. Inácio sentia o suor escorrer pela testa, a garganta seca, mas a determinação o impulsionava. Ele precisava de respostas, precisava de uma chance, por menor que fosse. Ao chegar à cabana do benzedor, Inácio encontrou um homem de cabelos brancos e olhos penetrantes, que o observava com uma serenidade que o desarmou. O benzedor, sem que Inácio dissesse uma palavra, pareceu ler seus pensamentos. Vejo que a aflição te trouxe até aqui, meu jovem, disse ele, com uma voz rouca e grave. A busca por poder é um caminho perigoso, e o preço, por vezes, é alto demais para se pagar. Inácio, surpreso, gaguejou algumas palavras, tentando explicar o motivo de sua visita. O benzedor o interrompeu com um gesto da mão. Eu sei o que procuras, Inácio. O nome de Romãozinho ecoa nas matas, e sua fama, para o bem e para o mal, se espalha como fogo em capim seco. Mas antes que te aventures por esse caminho, preciso te alertar, o pacto com Romãozinho não é um jogo de criança. Ele cobra caro, e o que ele tira de ti, jamais poderás reaver. Inácio, apesar do medo que lhe apertava o peito, sentiu uma ponta de esperança. O benzedor não o havia rechaçado, não o havia julgado. Ele parecia entender sua dor, seu desespero. Onde posso encontrá-lo, mestre? Perguntou Inácio, com a voz embargada. O benzedor suspirou, seus olhos estavam fixos em um ponto distante, entre os galhos retorcidos da mata cerrada. Romãozinho não se mostra a qualquer um, meu jovem. Ele escolhe suas vítimas, ou melhor, seus parceiros, a dedo. Mas há um lugar esquecido e amaldiçoado, onde sua presença é mais forte, onde a escuridão se adensa e os sussurros do além se tornam mais claros. A velha figueira, no coração da mata, onde o ribeirão faz uma curva e as sombras dançam ao luar. Vá até lá na noite de lua nova, quando a escuridão é mais densa e o véu entre os mundos é mais tênue. Leve consigo uma oferenda, algo que represente seu desejo mais profundo, e chame por ele 3 vezes. Mas esteja preparado, Inácio, pois o que você encontrar lá pode mudar sua vida para sempre, para o bem ou para o mal. Com o coração aos pulos e a mente em turbilhão, Inácio agradeceu ao benzedor e partiu. A caminhada de volta foi diferente. O medo ainda estava lá, mas agora vinha acompanhado de uma estranha excitação. Ele estava prestes a embarcar em uma jornada que desafiaria tudo o que ele conhecia, que o levaria para além dos limites da razão. A velha figueira, o ribeirão, a noite de lua nova, tudo se encaixava em um quebra-cabeça macabro, mas irresistível. Inácio sabia que estava brincando com fogo, mas a promessa de uma vida melhor, de riquezas e amores, era um canto de sereia que ele não conseguia ignorar. Ele estava pronto para o pacto, pronto para pagar o preço, fosse ele qual fosse. A escuridão da noite de lua nova o aguardava, e com ela, a chance de mudar seu destino.
A noite de lua nova chegou, densa e opressora, como um manto de veludo negro estendido sobre São Judas. Nem uma estrela ousava piscar no céu, e o ar estava pesado, carregado de uma umidade que prometia chuva, mas que parecia, na verdade, prenunciar algo mais sinistro. Inácio, com o coração batendo descompassado no peito, como um tambor em rito fúnebre, preparou sua oferenda. Não era algo de grande valor material, mas sim algo que representava seu desejo mais profundo. Um pequeno saquinho de pano, costurado pela avó, contendo 3 grãos de milho, um fio de cabelo de uma moça que ele secretamente admirava, e uma pepita de ouro, encontrada por acaso no Ribeirão, um resquício de um tempo em que a vila ainda sonhava com a riqueza. Cada item, um símbolo de seus anseios, fartura, amor e prosperidade. Ele vestiu sua roupa mais simples, quase um farrapo, para não chamar a atenção, e saiu de casa sem fazer barulho, enquanto a avó dormia um sono pesado e inquieto. O caminho até a figueira velha era familiar, mas naquela noite, cada sombra parecia se estirar em seu encalço, cada ruído da mata se transformava em um sussurro ameaçador. O cheiro de terra úmida e de mato fechado, antes reconfortante, agora lhe causava arrepios. Inácio sentia o suor frio escorrer pela espinha, e seus joelhos, franzinos como eram, tremiam a cada passo. Será que estou fazendo a coisa certa? Questionava-se, mas a imagem da avó doente e a lembrança da indiferença dos outros o impulsionavam. Não havia mais volta. Ao se aproximar da figueira, Inácio sentiu um frio na barriga que não era apenas do vento. A árvore, colossal e antiga, parecia viva, seus galhos retorcidos estendiam-se do céu à terra, como se prenunciassem a ascensão e a queda. Suas raízes, como tentáculos, se espalhavam pelo chão, formando um emaranhado que parecia querer prendê-lo. O ribeirão, que normalmente murmurava suavemente, agora parecia gemer, suas águas escuras refletiam a escuridão da noite. Inácio respirou fundo, tentando acalmar o coração, e se postou diante da figueira. O silêncio era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de seu próprio coração e pelo zumbido de insetos noturnos. Ele abriu o saquinho de pano, sentindo o peso de seus desejos em suas mãos trêmulas. Romãozinho! 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 Chamou Inácio com a voz embargada pelo medo e pela ansiedade. O som de seu próprio nome ecoou na mata, e por um instante, Inácio pensou ter ouvido uma risada, um riso infantil e zombeteiro, vindo de algum lugar nas sombras. Um arrepio percorreu seu corpo, e ele sentiu seus pelos se eriçarem. O ar ficou ainda mais pesado, e um cheiro de enxofre, sutil, mas inconfundível, pairou no ar. De repente, um vulto surgiu por entre as raízes da figueira. Não era um vulto grande e imponente, como Inácio imaginara, mas sim um menino. Um menino de olhos brilhantes e um sorriso travesso, que parecia ter saído de um pesadelo. Seus cabelos eram despenteados, suas roupas, rasgadas e sujas, e seus pés, descalços, pareciam não tocar o chão. Era Romãozinho. Então, o franzino me chamou, disse Romãozinho com sua voz infantil, mas com um tom de malícia que fez Inácio recuar um passo. O que queres de mim, mortal? Riquezas. Amores. Poder. Saiba que tudo tem um preço, e o meu é alto. Inácio, apesar do medo, reuniu toda a coragem que lhe restava. Eu quero uma vida melhor, Romãozinho. Quero que minha avó tenha fartura, que eu seja respeitado, que as moças me olhem com outros olhos. Quero prosperidade, quero amor, quero que minha vida mude. Romãozinho o observou com um olhar investigador, como se estivesse lendo sua alma. Desejos comuns, meu caro. Mas o que estás disposto a dar em troca? A vida é uma troca, não é mesmo? Para ter, é preciso ceder. Inácio hesitou. O benzedor o havia alertado sobre o preço. O que você quer? Perguntou com a voz quase num sussurro. Romãozinho sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Não quero tua alma, meu caro. Almas são coisas chatas e complicadas. Quero algo mais, interessante. Quero tua alegria. Quero que a cada desejo realizado, um pedaço de tua felicidade se esvaia. Quero que a cada riqueza conquistada, um pedaço de tua paz se perca. Quero que a cada amor alcançado, um pedaço de tua inocência se corrompa. E, no final, quero que teus olhos,
que agora brilham com a esperança, se tornem tão vazios quanto os meus. Inácio sentiu um calafrio. A proposta era terrível, mas a alternativa era a miséria, a doença da avó, a vida de invisibilidade. Ele pensou na fartura, no respeito, no amor. Pensou na avó sorrindo, na casa cheia, na vida que ele sempre sonhara. Eu aceito, disse Inácio com a voz firme, apesar do tremor em suas mãos. Romãozinho estendeu a mão, uma mão pequena e fria, e Inácio, com um nó na garganta, depositou o saquinho de oferendas em sua palma. No instante em que o saquinho tocou a mão de Romãozinho, uma luz esverdeada emanou da figueira, e um vento gelado soprou, fazendo as folhas secas dançarem em um redemoinho macabro. Romãozinho sorriu, um sorriso vitorioso, e desapareceu nas sombras, deixando Inácio sozinho, com o cheiro de enxofre e a sensação de um pacto selado, um pacto que mudaria sua vida para sempre, mas a que custo? Os dias que se seguiram ao pacto foram, para Inácio, um misto de euforia e estranhamento. A princípio, nada de grandioso aconteceu. A vida na pequena São Judas seguia seu ritmo lento e mórbido. Entretanto, Inácio começou a notar pequenas, quase imperceptíveis, mudanças. A terra ao redor de sua casa, antes ressequida e infértil, parecia agora mais viçosa, as plantas crescendo com vigor que ele jamais vira. A galinha magra que a avó criava, de repente, começou a botar ovos em profusão, e o pequeno pomar, antes mirrado, dava frutos doces e suculentos. A fartura, o primeiro de seus desejos, começava a se manifestar de forma sutil, quase natural, como se a própria natureza estivesse conspirando a seu favor. A avó, antes definhando a cada dia, começou a apresentar sinais de melhora. A tosse diminuiu, o brilho nos olhos retornou, e um sorriso, há muito esquecido, voltou a iluminar seu rosto enrugado. Ela comia com mais apetite, dormia com mais tranquilidade, e até mesmo arriscava alguns passos pelo quintal. Inácio observava tudo com um misto de alívio e apreensão. A alegria da avó era contagiante, mas a cada sorriso dela, Inácio sentia um leve aperto no peito, uma pontada de vazio que ele não conseguia explicar. Era como se, a cada bênção recebida, uma pequena parte de sua própria essência se desprendesse, flutuando para longe, inalcançável. O respeito, mais um de seus desejos, também começou a se manifestar. As pessoas da vila, antes indiferentes, agora olhavam com curiosidade, com um certo temor reverencial. Os rapazes, que antes o ignoravam, agora o cumprimentavam com um aceno de cabeça, e os mais velhos, com seus olhos sábios, o observavam com uma mistura de desconfiança e admiração. Inácio, o franzino, o estranho, começava a ser notado. Suas palavras, antes sussurradas, agora eram ouvidas com atenção, e suas opiniões, antes ignoradas, eram ponderadas com seriedade. Ele se viu, pela primeira vez, no centro das atenções, e a sensação, embora agradável, vinha acompanhada de um estranho desconforto. Era como se ele estivesse usando uma máscara, interpretando um papel que não era o seu, e a cada aplauso, a máscara se tornava mais pesada, mais difícil de carregar. E o amor? Ah, o amor! Esse era o desejo mais ardente, o mais perigoso. Inácio, com sua nova aura de prosperidade e respeito, começou a atrair olhares. As moças da vila, antes cegas à sua existência, agora o viam com outros olhos. Seus risos, antes distantes, agora pareciam se aproximar, e seus olhares, antes vazios, agora se fixavam nele com uma curiosidade que o deixava sem jeito. Ele se sentia como um pássaro em uma gaiola de ouro, admirado por todos, mas preso em sua própria armadilha. A moça cujo fio de cabelo ele havia oferecido a Romãozinho, uma jovem de nome Mariana, com cabelos cor de jabuticaba e olhos que pareciam duas brasas, começou a demonstrar interesse. Ela o procurava, conversava com ele, e seus toques, antes acidentais, agora pareciam intencionais. Inácio sentia o coração acelerar, mas a cada sorriso de Mariana, a cada toque dela, a pontada de vazio em seu peito se tornava mais aguda, mais dolorosa. Era como se o amor que ele tanto desejava viesse acompanhado de uma sombra, uma escuridão que ameaçava engolir tudo o que ele era. Inácio, o franzino, o estranho, estava se transformando. Não apenas em sua aparência, que agora parecia mais robusta, seus olhos, antes melancólicos, agora brilhavam com uma intensidade quase febril.
Mas a transformação mais profunda acontecia em seu íntimo. A alegria, antes um fio tênue que o ligava ao mundo, parecia se esvair a cada dia. A paz, antes um refúgio em meio à tormenta, se tornava um luxo inatingível. E a inocência, antes um escudo contra as agruras da vida, se corrompia a cada passo, a cada escolha, a cada desejo realizado. Ele estava subindo, sim, mas a cada degrau, sentia-se mais sozinho, mais distante de si mesmo. O pacto com Romonzinho estava se cumprindo, mas o preço, Inácio começava a perceber, era muito mais alto do que ele imaginara. A riqueza, o respeito, o amor, tudo vinha com um custo invisível, mas devastador. E o pior de tudo, ele não sabia como parar. A roda da fortuna, impulsionada pelo pacto, girava sem parar, arrastando Inácio para um destino que ele não conseguia mais controlar. A prosperidade de Inácio, antes um sussurro, tornou-se um brado em São Judas. A casinha de pau a pique deu lugar a uma morada de alvenaria, com telhas de barro e janelas de vidro, um luxo impensável para a maioria dos moradores. A avó, agora bem vestida e com saúde renovada, desfrutava de uma vida que jamais sonhara. Inácio, por sua vez, não se contentava com pouco. Comprou terras, gado, e sua lavoura, antes mirrada, florescia como nunca, dando colheitas fartas e abundantes. O cheiro de pão fresco e café coado, antes raridade, agora permeava sua casa, e a mesa, antes vazia, transbordava de iguarias, mas, por trás de toda essa fartura, Inácio sentia um vazio que crescia a cada dia, como uma planta parasita que se alimenta da alma. Ele tinha tudo o que desejara, e ainda assim, a alegria, aquela sensação genuína de contentamento, parecia ter-lhe escapado por entre os dedos. O riso da avó, antes um bálsamo para sua alma, agora soava distante, quase oco. Ele a via feliz, sim, mas a felicidade dela não se refletia em seu próprio coração. Era como se uma barreira invisível o separasse da emoção, como se ele fosse um mero observador de sua própria vida, incapaz de sentir a plenitude que a riqueza e a saúde da avó deveriam lhe proporcionar. A comida, por mais saborosa que fosse, não tinha mais o mesmo gosto, e o sono, por mais profundo que fosse, não lhe trazia o descanso verdadeiro. Seus dias eram preenchidos por afazeres, por decisões, por negociações, mas suas noites eram assombradas por um silêncio ensurdecedor, um silêncio que gritava a ausência de algo vital. O respeito que Inácio conquistara também tinha seu lado sombrio. As pessoas o temiam, sim, mas não o amavam. Seus vizinhos, antes companheiros de infortúnio, agora o olhavam com inveja e desconfiança. Os sorrisos eram forçados, os cumprimentos, vazios. Ele era o homem rico, o sortudo, mas também o estranho, o reservado. As conversas cessavam quando ele se aproximava, e os sussurros, antes sobre sua pobreza, agora eram sobre sua fortuna, sobre a origem de sua riqueza, sobre o preço que ele havia pagado. Inácio sentia o peso desses olhares, dessas palavras não ditas, e a solidão, antes uma companheira ocasional, tornava-se uma presença constante, um fardo pesado sobre seus ombros. Ele tinha poder, sim, mas um poder que o isolava, que o afastava dos outros, que o transformava em uma ilha em meio a um mar de gente. E Mariana, o amor que ele tanto almejara. Ela estava ao seu lado, sim, mas o relacionamento deles era como uma flor sem perfume, bela aos olhos, mas vazia de essência. Mariana, antes cheia de vida e de risos, parecia ter se tornado uma sombra de si mesma. Seus olhos, antes brilhantes, agora carregavam uma tristeza velada, um mistério que Inácio não conseguia decifrar. Ele a amava, ou pensava que amava, mas o amor que sentia era um amor frio, calculista, desprovido da paixão e da inocência que ele tanto sonhara. As conversas eram superficiais, os toques, mecânicos. Era como se a cada beijo, a cada abraço, um pedaço da alma de Mariana se esvaísse, deixando para trás apenas a casca de um sentimento. Inácio via a tristeza nos olhos dela, e havia em si mesmo, um reflexo distorcido de um amor que nunca floresceu de verdade. Ele tentava preencher o vazio com mais e mais. Mais terras, mais gado, mais dinheiro, mas quanto mais ele acumulava, mais o vazio crescia, mais a sombra se adensava. Era um ciclo vicioso, uma corrida sem fim, onde a linha de chegada se afastava a cada passo. Inácio se pegava olhando para o céu noturno,
para a lua nova que um dia o guiara até a figueira, e se perguntava: o que eu fiz? O que eu troquei? O que perdi para ter tudo isso? As respostas, se é que existiam, eram sussurros no vento, risadas distantes de um menino travesso, e o cheiro de enxofre que, por vezes, ainda pairava no ar, lembrando do pacto, do preço, da maldição que ele havia invocado sobre si mesmo. A vida de Inácio era um testemunho da prosperidade, mas também um monumento à solidão, à tristeza e ao vazio. O franzino havia se tornado grande, mas a que custo? A pergunta ecoava em sua mente, sem resposta, sem alívio, apenas com a certeza de que algo irremediavelmente precioso havia sido perdido para sempre. Com o passar dos anos, a vida de Inácio em São Judas tornou-se um paradoxo. Por fora, era a imagem do sucesso, o homem mais rico da região, respeitado e temido por todos, com uma esposa bela e uma voz saudável. Por dentro, porém, a desolação era um poço sem fundo. A alegria havia se transformado em uma melancolia constante, a paz em uma inquietação perpétua, e a inocência, a inocência, essa havia sido a primeira a se esvair, deixando um rastro de amargura e arrependimento. Ele se via no espelho e não reconhecia o homem que o encarava de volta. Os olhos, antes sonhadores, agora eram vazios, refletindo a escuridão que Romãozinho havia prometido. O sorriso, quando vinha, era forçado, uma máscara para o tormento que o consumia. Mariana, sua esposa, sentia a distância, a frieza que emanava dele. Tentava se aproximar, com carinhos e palavras doces, mas Inácio se esquivava, como se o toque dela queimasse sua pele. Ela, que antes o amava com a pureza de um primeiro amor, agora o olhava com uma mistura de pena e incompreensão. Seus olhos, antes cheios de vida, agora carregavam a mesma tristeza velada que Inácio via em si mesmo. O amor que ele tanto desejara havia se tornado uma prisão, um fardo pesado que ambos carregavam. As conversas entre eles eram raras, e quando aconteciam, eram superficiais, desprovidas de qualquer emoção verdadeira. A casa, antes cheia de risos e esperança, agora era um túmulo silencioso, onde apenas o eco da solidão se fazia presente. A avó, em sua simplicidade, percebia a mudança no neto. Seus olhos sábios, que já haviam visto muito da vida, notavam a ausência de brilho no olhar de Inácio, a tristeza que ele tentava esconder. Ela tentava conversar, perguntar o que o afligia, mas Inácio se fechava, erguendo muros invisíveis ao redor de si. Meu filho, a riqueza não compra felicidade, dizia ela, com a voz embargada. De que adianta ter tudo, se o coração está vazio? Inácio ouvia, mas as palavras da avó pareciam vir de um mundo distante, um mundo que ele havia abandonado no dia em que selara o pacto. Ele sabia que ela tinha razão, mas a verdade era um espinho cravado em sua alma, uma dor que ele não conseguia arrancar. O cheiro de enxofre, antes sutil, agora se tornava mais frequente, pairando no ar como um lembrete constante da presença de Romãozinho. Inácio via em seus sonhos, um menino travesso com um sorriso malicioso, rindo de suas desgraças, zombando de sua busca incessante por algo que ele jamais encontraria. Ele tentou de tudo para preencher o vazio. Doou parte de sua fortuna para a vila, construiu uma escola, uma igreja, ajudou os mais necessitados. Mas a cada boa ação, a cada gesto de caridade, o vazio parecia se aprofundar ainda mais. Era como se Romãozinho estivesse rindo dele, mostrando que a bondade, quando feita por obrigação, não trazia a verdadeira redenção. Inácio, sentindo-se uma sacola preenchida de vento, começou a buscar respostas em outros lugares. Consultou benzedeiras, rezadeiras, padres, mas ninguém parecia ter a chave para sua aflição. Alguns o olhavam com pena, outros com desconfiança, mas nenhum conseguia compreender a profundidade de seu tormento. Ele se sentia preso em uma teia invisível, amarrado por um pacto que o condenava a uma existência de riqueza e miséria, de fartura e vazio. A lição moral, que a lenda de Romãozinho sempre trazia, estava se manifestando em sua própria vida, mas de uma forma cruel e implacável. Ele havia trocado sua alma, sua essência, por bens materiais e um amor que não era amor. E agora, o preço estava sendo cobrado, gota a gota, em cada suspiro, em cada batida de seu coração. Em suas noites de insônia, Inácio se lembrava do benzedor, do velho sábio que o havia alertado: o que ele tira de ti, jamais poderás reaver.
As palavras ecoavam em sua mente, um lamento, uma profecia. Ele havia perdido sua alegria, sua paz, sua inocência, e não havia riqueza no mundo que pudesse comprá-las de volta. O desespero, antes um impulso para o pacto, agora era uma corrente que o prendia, um grilhão invisível que o arrastava para o abismo. Ele se perguntava se havia alguma forma de reverter o pacto, de desfazer a maldição, mas a resposta, ele sabia, era um silêncio ensurdecedor, um vazio que Romãozinho havia deixado em seu lugar. A busca por redenção era uma jornada solitária, uma batalha contra si mesmo, contra as consequências de suas próprias escolhas. E Inácio, o franzino, o estranho, estava prestes a descobrir que o caminho de volta era muito mais difícil do que o caminho de ida. Desesperado, Inácio decidiu procurar o benzedor novamente. Aquele homem, com seus olhos que pareciam ver a alma, talvez tivesse alguma resposta, alguma esperança. A caminhada até a cabana na serra, antes cheia de uma estranha excitação, agora era um calvário. Cada passo era pesado, cada subida, um fardo. O ar puro da montanha, antes revigorante, agora parecia sufocá-lo. Ele sentia o peso de seus anos, o peso de suas escolhas, o peso de sua alma vazia. Chegou à cabana exausto, o corpo moído, a mente em frangalhos. O benzedor, como da primeira vez, parecia esperá-lo. Seus olhos, antes penetrantes, agora carregavam uma tristeza profunda, um lamento silencioso. Eu sabia que voltarias, Inácio, disse o benzedor, com a voz rouca e grave. O vazio que te consome é o preço do pacto, a colheita de tuas escolhas. Romãozinho não tira a alma, ele esvazia, gota a gota, até que nada reste além de uma casca oca. Inácio desabou, as lágrimas escorriam pelo rosto em rios de arrependimento. Não há como desfazer o pacto, Inácio, disse o benzedor, com olhos tristes. Romãozinho não toma a alma. Ele a esvazia. Não há como preencher um vaso rachado. A tua alegria se perdeu. Inácio caiu de joelhos, soluçando. Mestre, eu não aguento mais. Eu sou um fantasma. Há algum caminho para acabar com isso? O benzedor hesitou antes de responder. Há uma forma. Mas não é de redenção. É de fim. Tens que devolver o que recebeu. Renunciar a tudo. E então, talvez, teu sofrimento acabe. Mas irá com ele tua vida. Inácio voltou para casa. Pela primeira vez, sentiu que a escolha já não era entre viver ou morrer, mas entre persistir no tormento ou aceitar a conclusão inevitável. Passou seus bens à comunidade, deixou a casa para a avó e, numa noite de lua nova, retornou à figueira. A mesma onde selara o pacto. Os galhos pareciam esperá-lo. O ribeirão gemia abaixo. Ele se ajoelhou diante da figueira e chamou. Romãozinho! 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 Estou aqui! O menino apareceu, rindo, como sempre. Ora, ora, o franzino voltou. O que queres agora, alma vazia? Quero acabar. Quero que isso termine. Romãozinho se aproximou, seus olhos agora mais escuros do que nunca. Então, dá-me o que resta. Tua vida. Inácio fechou os olhos e assentiu. No instante seguinte, um vento gelado tomou a mata, e a última centelha de sua vida se apagou. Na manhã seguinte, o corpo de Inácio foi encontrado junto à figueira, sereno, como quem finalmente dorme em paz. A vila se enlutou, mas poucos entenderam a dor que aquele homem havia carregado. Na eternidade, no entanto, Inácio não encontrou descanso. No reino de Romãozinho, um lugar de gargalhadas sombrias e brumas eternas, ele caminhava sem rumo, uma sombra entre sombras, condenado a eternamente relembrar os desejos que o levaram à queda. Nem inferno, nem paraíso. Apenas o vazio, preenchido pelas risadas de um menino travesso, que jamais se cansava de brincar com as ruínas dos sonhos humanos. E assim, a história de Inácio, o franzino que fez um pacto com Romãozinho, era contada nas rodas de fogueira em São Judas. Não como um conto de esperança ou superação, mas como um aviso sombrio, de que nem todo desejo vale o preço, de que nem toda promessa deve ser ouvida. A lenda de Romãozinho ganhou mais um capítulo, não de redenção, mas de advertência. Inácio, o franzino, o estranho, tornou-se o exemplo de que há pactos que nunca se desfazem,
e que certas escolhas, uma vez feitas, cobram um preço até depois da morte. Pois quem dá sua alegria em troca de ilusão, pode até viver com riqueza, mas morre com vazio. E, às vezes, continua a vagar sob as gargalhadas de um menino demoníaco, num reino onde o arrependimento não encontra eco, apenas eternidade. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, contos e mistérios te aguarda para a próxima história. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.